E aí, pessoal, beleza? Estou dando uma caminhadinha aqui na natureza que eu gosto muito. Eu procuro me identificar com cada item da natureza e destino, melhor dizendo, dedico a cada um desses itens o mesmo respeito que eu dedico à minha pessoa, porque somos todos, seres vivos ou não, frutos de uma provenção. E aqui não cabe religião, mas a gente tem que concordar que se não houvesse nada, e aí há de se frisar um nada absoluto, desse nada absoluto não poderia ser gerado absolutamente nada também, porque o nada absoluto é nada, não gera nada, não significa nada e não tem nada. Pois bem, eu considero cada item da natureza, uma formiga ou uma folha das árvores, a água, o ar, como disse o chefe Seattle naquela famosa carta ao governo americano, né? Somos todos uma só família. E isso me levou agora, aliás, eu sempre penso isso, né? O que leva um ser humano que ocupa uma liderança, que ocupa um cargo de liderança, seja ele qual for, a nível político, a nível profissional, a nível familiar, não importa. O que leva um cidadão, um ser humano, a pensar, a acreditar que ele valha mais do que o seu semelhante? Se eu considero uma pedra, uma folha, uma ave, um cão e um ser humano profundamente como obras do Criador, o que leva um cidadão como esse líder lá do Irã, como esses togados aqui do Brasil, ou o próprio presidente, o que leva um cidadão desse a acreditar que ele pode decidir pelo seu semelhante como se ele fosse o dono da razão? Como se ele merecesse esse direito de dizer eu quero assim, portanto será assim. Isso não é liderança. Isso, no mínimo, é uma psicose, um problema existencial próprio de cada um deles. Por karmas educacionais, até mesmo profissionais, políticos, sociais, não importa. Um cidadão que se julga no direito de impor, decidir pela vida do seu semelhante, é o menor de todos os seres. Ele está no nível do egocentrismo ainda. Ele não percebeu que tudo é energia e frequência e que a luz branca é a soma de todas elas. Isso é fragilidade, covardia, prepotência é um dos menores adjetivos. Não tem temor ao Criador, nenhum. Acham que podem fazer o que quiser e talvez considerem essa manifestação no espaço, no tempo e na matéria como uma coisa única. Uma coisa, mosquitinho no nariz, uma coisa que não requer responsabilidade. Ah, eu faço o que quiser, vou morrer mesmo, azar. Ah, eu ralei, que os que vierem atrás de mim ralem. Ah, eu quero assim, pela maioria ou pela minoria, assim será. Um líder de verdade, primeiro ele conquista a liderança pelo exemplo, pela conduta sadia, humana, com muita sensibilidade. As forças, né, e provimentos naturais. Um líder se forma por merecimento, não é por nomeação,
até porque nomeações podem ser fraudadas, podem ser indicadas, podem ser compradas, raramente são conquistadas. Um líder de verdade, ele só se preocupa com uma coisa. Você vai fazer uma casa, você precisa construir um alicerce. Porque se você puser a casa sobre o solo macio, vamos dizer assim, a casa afunda, desaba, extingue. Então você precisa construir um alicerce. E aí você faz a casa que você quer. Um líder de verdade faz isso. Ele alicerça o seu povo, os seus súditos, aqueles que estão sob sua responsabilidade. De que forma? Dando a eles condições iguais para que, conforme seus empenhos, conforme os merecimentos e a dedicação que cada um prover a si, ele possa galgar status, hierarquia, boas condições, felicidade na vida. O verdadeiro líder não impõe. O verdadeiro líder não obriga, não castiga. O bem e o mal não é relativo. O que você faz de bom para si e para os outros é o bem. O que você faz de mal para si e para os outros é o mal. E a divisão entre essas duas coisas, bem e mal, é muito clara. Muito clara. Se todos tivessem condições iguais de crescimento espiritual, financeiro, intelectual, cada um colheria os frutos conforme a sua dedicação, o seu empenho. Mas quando entra um líder e, acima do alicerce, começa a dizer como você tem que colocar seus tijolos, isso não é um líder. Isso é um ditador. Porque ele impõe regras para sua vida, e sendo que a vida é sua. Ele tem a dele, você tem a sua, cada um tem uma vida própria. E ninguém neste mundo é melhor do que ninguém. Eu sempre conversei com as pessoas com cargos ditos inferiores da mesma maneira que eu converso com qualquer um de um cargo dito superior. Quer ver? Vejamos. O próprio líder, se ele faltar, seus súditos terão um substituto. Alguém vai entrar no lugar dele e vai fazer igual, melhor ou pior, não importa. Isso o torna descartável. Seu secretariado, vamos dizer, aqueles que são assessores, né, subordinados a ele e continuam impondo seus ideais aos súditos, né, vamos dizer assim, se faltarem, outros serão nomeados e preencherão as vagas e continuarão fazendo o trabalho. Agora imagine se os súditos desaparecerem. E aí, como fica para os subordinados ao líder e para este próprio? Eles perdem a necessidade de ser. Eles não serão nada. A gente tem mania de olhar a maçã na árvore, mas esquece que ela só está ali porque tem um galho sustentando. E este está sustentado por um ramo, e este por um tronco, e este por uma raiz, e esta pela terra, e esta pelo cosmos e todas as suas leis físicas, quânticas, imaginárias. Que horror você ter uma pessoa que recebe uma nomeação, ganha poder e se sente o imperador, o todo-poderoso Deus, e começa a impor a seus semelhantes
sofrimento, dor, angústia. Essas pessoas pensam que não vão dever explicações a ninguém. Se soubessem o quão estão enganados. Nos textos bíblicos tem um dizer, e eu friso aqui, eu não sou vinculado a nenhuma instituição religiosa. Eu tenho o meu Criador como meu Deus e tenho Jesus Cristo como um exemplo de vida. Mas leio textos bíblicos, canônicos, filosóficos, todos. E depois eu separo o joio do trigo, né? O que é bom eu guardo, o que é ruim eu desprezo. Me fugiu aqui o que eu ia falar sobre o texto bíblico, sobre o dizer. Bom, se fugiu, não era importante. Mas vocês que se acham acima dos seus semelhantes, se preparem. Eu lembrei agora, vocês serão julgados com o mesmo critério com que julgam. O que quer dizer isso? Não, Deus não é, vamos dizer, supor que eu tivesse uma capacidade intelectual, existencial, para conjecturar Deus, né? Eu não faço isso. Eu não sou digno, eu não sou nada. Eu sou um pó, um grão de pó do universo. Muito bem. Deus, o Criador, Alá, Ubu, Xoxô, chame como quiser, o Criador, aquele que proveu a existência, que gerou o tempo, a matéria e o espaço, e ele não é nada, porque o nada não gera nada. Ele é único, onipotente, verdadeiro, polivalente, e eu não vou conjecturá-lo, porque quem sou eu? Ele não é como nós somos, alguém que vai ficar, esse é bonzinho, vem para perto de mim, esse aqui é malzinho, vou jogar fora. Não! Ele só provê o alicerce para que a vida se manifeste. E ele cuida disso. O julgamento que você sofrerá será o seu próprio. Vai ser como você chegar num lugar onde várias pessoas estejam todas vestidas de verde, azul, branco, não importa. E você chega com uma roupa preta, cheia de bolinhas amarelas e um cocar na cabeça. Não desfazendo aqui nem das cores, muito menos do cocar. Porque os índios, para mim, são as pessoas que mais próximas chegaram do Criador. Os bons índios, né? Não os canibais e covardes. Quando você vir aquelas pessoas todas com aquelas roupas e você tão diferente, isso vai te incomodar. E mais ainda vai te incomodar que todas as pessoas que lá estão vendo a sua cor diferente e sabem da sua cor diferente, da roupa. Você vai se sentir muito mal. Vai querer estar vestido como qualquer um deles, mas não vai poder. Porque você vestiu esta roupa em vida e é com ela que você vai para lá. Para onde? Para lá. Cuidado. Você não é mais do que qualquer um que você imaginar ser menos. Pelo contrário, quando você se coloca acima de alguém, na verdade, você está se posicionando abaixo de todos. Você, líder, lidere pelo exemplo. E tenha em mente que você só precisa prover as condições para que seus semelhantes possam viver com qualidade, serem felizes, conquistar o que querem. Isso não tem que ser imposto como igualdade. Cada um quer uma coisa, uns se contentam com
outros com pouco, que cada um tem aquilo que busque, e você só tem que dar essas condições. Você não tem que impor. Quem é você para impor? Exerça seu cargo, sua liderança, com amor, responsabilidade e respeito aos seus semelhantes. Porque você está vestindo uma roupa. E quando você deixar esse tempo, esse espaço e a matéria, não vai ter mais como trocar de roupa. E todos saberão como você se vestiu em vida. E você não se sentirá bem. E tudo que você faz para o seu semelhante de mal, no mínimo estará fazendo consigo próprio. E aí haverá choro e ranger de dentes. Tá dito.